Os dois fundamentos. Bom dia. Bom dia a você que acompanha o nosso vídeo. No livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, verso 24 ao verso 27. Aqui é narrado uma parábola bem interessante, uma parábola que serve para os nossos dias. O que é uma parábola? Parábola é nada mais, nada menos que uma narrativa, uma narração alegórica, que tem um fundo de uma lição moral, por meio de linguagem figurada. Isso é uma parábola. Então, essa é a parábola dos dois fundamentos. Amém? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, nós estamos ouvindo a palavra. Amém? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. O que é um homem prudente? Um homem sábio, um homem sensato. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Repitam comigo, sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Ímpeto também é um sinônimo de violência contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Repitam, sobre a rocha. Oh, maravilha! E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, nós estamos ouvindo, mas nós temos o arbítrio de praticar ou não. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que é o contrário, o antônimo, o antagônico é antagônico ao sensato, ao prudente. Então o homem tolo, insensato, imprudente, ele ouve e não pratica. Ele é apenas ouvinte, diferente do sensato, diferente do sábio, que ouve e pratica. Amém? E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, imprudente, tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. Areia. Então, nós percebemos que na areia não tem firmeza. Não tem firmeza, né? Você tem que andar descalço para poder tentar se equilibrar. Se você anda de sapatos, se você anda de tênis, já é mais difícil. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto. Em outras palavras, deram com violência contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nesta alegoria, nesta passagem, a casa, amados irmãos, a casa é a sua vida, a minha vida. Quando eu ouço o evangelho sem fermento, o evangelho puro, quando eu ouço o evangelho de Cristo e eu coloco em prática, da mesma forma, quando você ouve os conselhos dos seus pais, sua mãe, do seu pai, o João ouve os conselhos do pai e da mãe que já tem experiência de vida. Quando nós ouvimos o conselho bíblico, sem fermento, puro, e eu coloco em prática no meu dia a dia, eu começo a viver essas palavras que eu ouço do Evangelho. Eu sou comparado a um homem sábio,
a um homem prudente. Porque quando vier contra a minha casa, ou seja, quando vier contra a minha vida, as tempestades, os ventos, trocando em outras palavras, quando vier sobre a sua vida os problemas, quando vier sobre a sua vida as tribulações, quando vier sobre a minha vida as provas, contra a sua vida, as dificuldades, a casa que é a nossa vida, ela não vai se abalar, porque a nossa fé torna-se praticante e inabalável. Se eu vivo aquilo que eu ouço diariamente, a minha fé se torna inabalável. Eu estou dentro de uma fortaleza. Quem é a fortaleza? Deus. E nessa fortaleza, nós não somos atingidos, porque a nossa vida foi construída sobre a rocha. Numa construção, a rocha, a pedra, a primeira lajota que é colocada é chamada de pedra fundamental. A partir da primeira serão colocadas outras. Na construção é chamado de pedra fundamental. Pedra de esquina. E também, alegoricamente, figuradamente, a pedra angular. A pedra de tropeço que os judeus rejeitaram. Sabe quem é essa pedra? O Senhor Jesus. Quando nós estamos firmados sobre essa rocha, sobre essa pedra, a nossa vida é fundamentada sobre ela, podem vir os dias difíceis, pode vir o dia mau, mas nós continuamos de pé, porque quem sustenta a nossa vida é aquele que não dorme, é aquele que não muda, é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Você já ouviu falar de Maomé? Já ouviu falar de Buda? Eles estão mortos. Mas a rocha eterna, que é o Senhor Jesus, está vivo. Ele vive e reina eternamente. E o Senhor Jesus é a rocha da nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. E assim, a nossa fé será inabalável. A nossa fé será inalterável, sólida, porque rocha é sinônimo de solidez. Rocha é sinônimo de firmeza. Então, a nossa vida, ela deve estar alicerçada, fundamentada na rocha eterna, que é o Senhor Jesus. Amém? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai Santo, nós agradecemos pela Tua preciosa palavra. A Tua palavra que dá norteio às nossas vidas, que firma os nossos passos, que alimenta, Pai, a nossa esperança. Porque a nossa esperança não está neste mundo, porque este mundo ele jaz no maligno. E nós sabemos quem é o Deus deste século. Nós sabemos quem é o príncipe deste mundo. Por isso, a nossa fé está firmada nas coisas eternas. As coisas que não se corrompem, que não se corroem, que o ladrão não rouba. Aleluia. Santo Deus, nós colocamos nas Tuas mãos a nossa vida, a nossa família, a vida desse irmão, dessa irmã que ora conosco, a vida desse irmão, dessa irmã que vai assistir este vídeo. Nós colocamos nas Tuas mãos nossos clientes, vizinhos, nós colocamos esta cidade, nós colocamos toda a nação nas Tuas mãos. Os enfermos, o órfão, a viúva, aquele que está enlutado, o presidiário, o indigente, aquele que é desprezado pela sociedade, aquele que ninguém dá nada por ele. Porque nós sabemos que o Senhor levanta do pó o desvalido e do monturo o necessitado.
e o faz assentar com os príncipes. Aleluia. Tudo, Senhor, confiamos a Ti. Usa nossas vidas para que através do nosso pensamento, das nossas atitudes, nós venhamos a engrandecer, a glorificar, exaltar o Teu santo nome. Nós te agradecemos, Pai, desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.